Filosofia é fácil! Vamos conversar sobre os sofistas. Os sofistas é um tema interessante porque existe um preconceito sobre esses filósofos. Alguns dizem que os sofistas são mercenários do conhecimento. Vamos entender um pouquinho essa história. O que você vai observar é que no mundo grego era muito comum o filósofo ele ter um local fixo ali, aquela cidade, onde ele usava o seu conhecimento e repassava para todas as pessoas ali livremente, sem cobrar nada. Os sofistas, eles eram nômades, eles não tinham lugar certo. Eles saíam andando pelas diversas cidades, vendendo o seu conhecimento. Então, em troca de alimentação, em troca de dinheiro, em troca de produtos, os sofistas repassavam o seu conhecimento. E por que eles eram tão importantes? O que você vai observar é que no mundo grego houve um desenvolvimento de um pensamento democrático, onde você tinha dentro da estrutura da polis as várias assembleias nas diversas cidades e estados. E nas assembleias os cidadãos eles divergiam, eles discutiam, eles debatiam livremente. É aí onde entra a grande importância dos sofistas. Porque se eu era um cidadão e eu tinha um filho, eu queria que quando meu filho tivesse na idade de ser considerado cidadão e participar das assembleias, eu queria que meu filho tivesse vez e voz. Para isso, ele precisava ter duas coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, ele precisava desenvolver a prática do convencimento, do falar bem. É aí onde a gente então encaixa os sofistas. Os sofistas, eles estão muito mais preocupados em desenvolver no seu jovem aprendiz a prática da oratória, em desenvolver o falar bem, do que, obviamente, com a preocupação filosófica em relação à origem das coisas. Os sofistas, eles partiram agora para uma transformação de pensamento. Eles saíram então da questão do cosmos, eles saíram então da interpretação da origem da vida e vieram para a polis, para a preocupação em discutir as coisas do dia a dia. E essa vai ser a grande preocupação. A preocupação dos sofistas vai estar em ensinar os jovens tanto o conhecimento que eles possuem sobre a vida em si, como ao mesmo tempo a arte de falar bem. Afinal de contas, falando bem, esse jovem ele vai ser um cidadão que terá respeito, que terá respaldo. Uma outra coisa interessante que a gente observa, além dessa transição da physis para a polis, nós vamos ter uma outra questão interessante. Os sofistas desenvolveram também o que a gente chama de relativismo. Ou seja, para os sofistas não existe uma verdade verdadeira, uma verdade única, mas existem várias verdades. Aí nós destacamos o principal sofista, Protágoras, que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo é relativo. Óbvio que essas ideias serão ideias que vão se contrapor ao pensamento, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, que dizem a possibilidade de se encontrar uma verdade. Para os sofistas não existe uma única verdade, mas múltiplas verdades. Mas é lógico, Platão, Sócrates, Aristóteles, isso fica para um outro momento. Não esqueça, assine o canal, compartilhe, divulgue para os amigos e nunca esqueça, filosofia é fácil!